bem? Eu sou o professor Edilson Santana, também defensor público federal, já fui defensor público no estado do Maranhão anteriormente, e venho aqui hoje gravar esse vídeo para falar um pouco aí sobre os últimos rumores, as últimas notícias sobre um eventual concurso na Defensoria Pública do Pará. E aí a gente obviamente compreende todo esse processo de ansiedade de quem está esperando aí, não só pelo concurso da Defensoria Pública especificamente lá do Pará, mas em geral, havia aí uma grande ansiedade no sentido de que se nós teríamos concurso em 2021, e aí no âmbito da Defensoria a gente tem já o edital publicado lá no Rio de Janeiro, uma perspectiva bem real de concurso, de abertura de concurso no Ceará e em outros estados também. E aí surgiu agora, mais recentemente, essas notícias, esses rumores com relação à Defensoria Pública do Pará. E aí, sabendo de todo esse processo de ansiedade, da necessidade de repassar informações seguras, que a gente vem aqui com o propósito de gravar esse vídeo. E aí eu começo dizendo para vocês que é verdade que o Conselho Superior da Defensoria Pública do Pará se reuniu há alguns dias e já debateu sobre a formação da comissão do concurso. Isso é verdade. E esse debate, essa sessão, o que se decidiu lá na sessão do Conselho, deve ser publicado aí no Diário Oficial nos próximos dias. Existe, inclusive, uma notícia aí ainda não publicada, mas já circulando aí nas redes sociais, no sentido de que a vontade do Defensor-Geral lá do Pará é publicar o edital do concurso até o dia 19 de maio. Sendo bem realista, é uma meta bastante ousada, para quem acompanha aí os procedimentos internos, como é que funciona essa questão até se chegar ao dia, a publicação efetiva do edital. Existe uma certa burocracia, um trâmite necessário, mas é possível. E aí a informação principal é que há essa vontade da administração. Então é possível que realmente até o dia 19 de maio desse ano, de 2021, nós tenhamos aí publicado já um edital que vai reger o concurso da Defensoria Pública do Pará. E fala-se aí na previsão de 10 vagas, mais o cadastro de reserva. Eu lembro para vocês que o último concurso lá da Defensoria Pública do Pará ocorreu em 2015. E naquela época a remuneração prevista era uma remuneração de R$ 15.663,55. Notem que essa remuneração ela pode ter sofrido alteração desde aquele momento. E aí uma informação também que serve de maneira geral para quem está prestando concurso é que geralmente os editais prevêem ali o vencimento, o vencimento básico sem os eventuais adicionais, que são parcelas indenizatórias que eventualmente o membro pode receber. Então esse valor que está ali, ele não é o valor efetivo que você vai receber líquido, geralmente é um pouco maior do que aquilo que está ali. Lembro para vocês então, já nessa perspectiva, lembro de algumas informações que podem ser questionamentos de quem pretende prestar esse concurso. Primeiro, quais são os requisitos? Eu posso concorrer a uma vaga a defensor público ou a defensora pública do estado do Pará? E vejam só, aqui é preciso ter também um pouco de responsabilidade nas informações que eu vou passar. E a primeira coisa que eu digo é, todas as informações sobre o concurso, as regras do concurso estão no edital. Portanto, a gente ainda não tem um edital publicado, a gente ainda não tem esse documento que traça essas regras mais específicas do concurso. Porém, existem algumas regras que estarão lá no edital
que simplesmente vão replicar regras que estão em outros locais, como por exemplo na própria lei, né? E aí o que é que a gente pode afirmar com certeza? Para ingressar nos quadros da Defensoria Pública e se tornar uma defensora pública ou um defensor público, é preciso ser bacharel em Direito. Então esse requisito aí é necessário, né? Você tem que ter formação em Direito. E além disso, é necessário ter 3 anos de atividade jurídica. Tá? Então precisa ser bacharel em Direito e ter 3 anos de atividade jurídica. Lembrem-se que essa questão da atividade jurídica, com relação aos concursos da Defensoria Pública, já foi parar inclusive no STJ, né? Porque se discutia se esses 3 anos eles devem ser contados a partir da data que a pessoa se forma, né? Ou se poderia ser contado aí um período anterior, um período de estágio. E o STJ decidiu que no caso das defensorias públicas, né, vem decidindo assim, pelo menos esse é o posicionamento atual, que conta o estágio. Então é possível você comprovar esses 3 anos de atividade jurídica com estágios realizados, ou seja, portanto, antes de concluir o curso de Direito. Além disso, a exigência aí de estar inscrito na OAB. Né? Outra questão aí que está sendo discutida também pelos tribunais sobre essa necessidade de inscrição dos membros da Defensoria Pública na OAB, mas o certo é o seguinte, para fazer o concurso tomar posse, você vai precisar estar inscrito na OAB, e aí depois é outra história. É claro que pessoas que exercem algum cargo, alguma função que é incompatível com a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, não vai precisar, portanto, apresentar a OAB, né, porque está dispensado em razão do cargo que exerce. Aí vai ter que ver direitinho a natureza do cargo. Né? Mas, assim, se você, por exemplo, é analista de alguma instituição do sistema de justiça que impede a advocacia, né, não se preocupe que nesse caso aí, claro, você vai poder concorrer, bastando, repito, comprovar os 3 anos de atividade jurídica. E aí virão obviamente, outros requisitos que vão estar lá no edital. Né? E adianto para vocês, isso serve para qualquer concurso, que o primeiro passo para se preparar para o concurso é ler o edital. Portanto, quando o edital for publicado, você vai ter que ler o edital ali inteiro para conhecer bem as regras do concurso. Eu vou esperar o edital sair, então, para começar a estudar? Claro que não. Com relação à matéria jurídica, você deve começar a estudar a partir de agora, isso se você já não vem estudando. Né? Não espere a publicação do edital, porque depois que o edital sair, em geral, o tempo para a realização das provas, né, não é um tempo tão grande. Então, você tem que aproveitar agora para já ir fazendo uma base, quando sair o edital, você continuar os seus estudos e até mesmo fazer uma espécie de revisão. Já se fala também, então, na formação da banca do concurso, né, o que a gente apurou aqui é que a composição provavelmente vai ser feita por alguns nomes, né? E aí o que eu posso adiantar para vocês sobre isso é o seguinte, concursos para a Defensoria Pública, principalmente, cada vez mais estão se tornando concursos especializados. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é preciso conhecer o perfil institucional, ou seja, qual é a visão da instituição sobre determinados temas. Né? Os temas, se você pegar os temas jurídicos do edital, eles caem basicamente todo concurso para as instituições do sistema de justiça. Mas é preciso saber qual é a visão da instituição. E a visão da instituição vai se refletir também na visão da banca. Então, uma vez que se conheça os membros da banca, é importante pesquisar o que aquelas pessoas estudam, né, se elas têm alguma publicação, se elas têm algum tipo de atuação mais destacada em determinado tema, e a partir daí também monitorar questões que podem ser abordadas e qual é a posição que vai ser adotada ali se uma questão daquela for cobrada. Né? Isso serve para todas as fases, especialmente para a segunda fase, para a fase oral, mas também para a primeira fase. Né? Por que eu falo especialmente para a fase oral e subjetiva, escrita subjetiva?
porque, em geral, o que tem acontecido nos concursos da Defensoria Pública, com algumas exceções, é que a primeira fase ainda tem suas questões feitas pela instituição que é contratada para organizar o concurso, né? Sebrasp, FCC, FGV, enfim, dependendo aí da que for contratada para o respectivo concurso. Mas a partir da segunda fase da oral, muitas vezes essas questões já são elaboradas pela própria banca, né? Então vale mais ainda essa questão aí de conhecer um pouco sobre os membros da banca, né? Sobre o que eles estão estudando, o que eles estão publicando, quais são as últimas atuações. E aí eu deixo uma dica para vocês que é um tanto quanto simples. Se você vai concorrer a uma vaga na Defensoria Pública do Pará, comece a acompanhar o site da Defensoria Pública do Pará, que vai trazer as notícias ali do dia a dia da instituição, né? Casos que algum defensor público ou defensora pública está atuando, né? Casos de destaques. Isso pode virar uma questão lá na prova. Pode virar uma questão na prova, sem dúvida. E outra dica, e essa aqui é importantíssima, que eu quero deixar para vocês, é a seguinte. Muito recentemente, houve uma grande alteração na lei da Defensoria Pública do Pará, na lei que rege a Defensoria Pública ali naquele estado. Muita alteração mesmo, em algumas importantíssimas e de vanguarda. Por exemplo, se passou a prever lá na lei, expressamente, a possibilidade de intervenção em custos vulneráveis da Defensoria Pública. Né? Se passou a prever expressamente a possibilidade de instauração de um procedimento para investigação civil em processos coletivos, né? E tantas coisas outras, como questão de atuação em situações envolvendo improbidade administrativa, etc. Então, o que é que eu quero deixar aqui como dica principal para vocês? Quem for prestar esse concurso vai ter que conhecer essa lei, a lei estadual da Defensoria Pública, e especialmente vai ter que conhecer as alterações que foram feitas agora recentemente nessa lei. Tá? Vocês encontram a lei facilmente aí no Diário Oficial do Estado. E além disso, quem tiver curiosidade, quiser já ir se deparando com essas questões, vocês encontram lá no meu perfil do Instagram, Edilson_Santana Filho, uma live que eu fiz com o defensor público Bruno Braga, que é defensor lá no Pará, e participou desse processo de alteração legislativa. O Bruno, inclusive, é conselheiro lá na Defensoria Pública, no Conselho da DPE do Pará, e a gente bateu um papo sobre várias questões que foram modificadas na lei, né, especialmente aí questões que são interessantes do ponto de vista da atuação coletiva. Tá? Então vejam lá, acompanhem esse vídeo, tá? Não deixem de conhecer essas alterações legislativas. 100% certeza, repito, que alguma das alterações que ocorreram lá nessa lei serão algumas, ou alguma delas será objeto de prova. Tá? E aí, gente, para finalizar, né, também não vou querer me alongar muito aqui, mas para finalizar eu lembro para vocês o seguinte: eu já mencionei que o último concurso foi realizado em 2015. Né? Lá naquele concurso houve uma banca, né, uma empresa contratada, como geralmente ocorre, que foi a FMP Concurso. Vai ser a mesma banca? Não dá para saber. Né? Pode ser que sim, pode ser que não. O que vai acontecer agora é exatamente o processo de contratação. Né? Se nós tivemos aí a reunião do conselho, né, que já decidiu aí que vai haver concurso. Agora, os procedimentos que seguem, um deles é a contratação de uma banca externa para auxiliar aí na organização. Né? E aí pode ser a que foi anteriormente, pode ser Sebrasp, pode ser FGB, pode ser FCC. Isso vai depender aí de diversos fatores. Então, por enquanto, com relação a isso, você tem que aguardar. Eu devo treinar por questões da banca anterior? Eu acho que é mais inteligente e vai render mais frutos você treinar questões dos temas que podem cair. Você pega aí os temas que podem cair com base no edital anterior ou no que for publicado agora nos próximos dias, e aí você vê lá, por exemplo,
tutela coletiva de direitos, né, legitimidade para a ação civil pública. Vai estudar esses temas e fazer questões sobre esses temas. Não precisa ser da banca que organizou o concurso da vez passada, até porque essa banca pode ser outra agora no concurso que virá. Além disso, eu lembro para vocês que as provas em geral, né, isso vai se repetir, elas contam com algumas fases, né, fase, primeiro, objetiva, primeira fase objetiva. Na prova passada teve duração de 4 horas, com 100 questões objetivas, né, desculpa, de 4 horas não, acho que foram 5 horas, com 100 questões objetivas de múltipla escolha. E aí era necessário obter no mínimo 60 pontos para não ser eliminado, né, para concorrer a uma vaga para a fase seguinte. E a fase seguinte é a prova prático-discursiva, ou subjetiva, ou escrita, né, como queira chamar, onde aí você vai ter que elaborar geralmente uma peça jurídica e responder a algumas questões, né? E aí eu lembro que na prova passada foram 2 provas, né? A primeira prova com uma peça e 5 questões dos temas que eram previamente definidos, né? Direito constitucional, civil, processo civil, etc., com duração de 4 horas. E uma segunda prova também, nessa segunda fase, com duração também de 4 horas, e a mesma coisa, elaborar uma peça e resolver mais 5 questões. Quem atingia no mínimo 40, a nota 40, passava para a fase seguinte. Tá? Mas veja só, isso é uma nota mínima. A média das provas foi mais ou menos de 50 pontos, né, de quem avançou para a prova oral. E aí a prova oral, que é o grande temor de muita gente, já podem se acostumando que na verdade é a hora mais fácil, porque aquelas milhares de pessoas que concorriam com você lá no começo já estão eliminadas. Vai sobrar você e mais um pouquinho de gente ali na prova oral. E a prova oral teve duração de 10 minutos, né, com examinadores em cada grupo de disciplinas aí distribuídos. Você tinha que tirar no mínimo 50% dos pontos para ser aprovado, e aí ir para a última fase, que era a fase de títulos. Na fase de títulos, essa fase não eliminava, é somente uma fase classificatória, e quem, portanto, chegou aí ao final obteve a aprovação, e hoje é defensora pública ou defensor público lá no estado do Pará, né, curtindo aí todas as belezas aí do norte do país. Tá? Então, gente, vejam só. Em resumo, a gente teve aí todas essas notícias, né? Agora deve ser publicado no Diário Oficial, né, essa reunião do Conselho. Depois vem a publicação do edital. Logo antes disso virá a contratação da banca que vai organizar o concurso. Tá? Não confunda a banca que vai organizar essa empresa com a banca de examinadores. Tá? São situações diferentes. Em geral, e isso deve acontecer na DPE do Pará, os examinadores eles vão ser da Defensoria Pública, tá? Não vão ser examinadores contratados pela banca, embora isso possa acontecer em alguns concursos e já tenha ocorrido. Tá? Então, acompanhe a tramitação do concurso, né? Quem pretende concorrer já tem que começar a se preparar, sem dúvidas. O CERS, para quem tiver interesse, auxilia, obviamente, na preparação de vocês, né, principalmente com o curso completo de Defensor Estadual 2021. Tá? Você encontra aí um link com a descrição nesse vídeo aqui. E aí eu convido todos e todas, obviamente, a conhecer o curso, né, um curso aí que pretende trazer uma preparação bem completa para os concursos da Defensoria Pública e, obviamente, serve para a preparação da Defensoria Pública do Pará. Tá? Então, boa sorte a todos e desejo aí ótimos estudos. Desejo mais do que isso, que possamos aí muito em breve nos encontrar aí já dentro da carreira aí como colegas. Grande abraço.